Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto de hoje na biologia vai ser substâncias orgânicas. E como exemplo de substâncias orgânicas, hoje nós vamos falar sobre os carboidratos. Quando a gente fala em carboidrato, o que vocês lembram? Ah, de açúcar, energia, muito bem. Então a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses carboidratos. O que vem a ser carboidrato? Carboidratos são compostos orgânicos que também podem ser chamados de hidratos de carbono, glúcides, glicídios ou simplesmente açúcares. Quais são as funções dos carboidratos? Energética, primeira fonte de energia para a nossa célula. Estrutural, constitui as membranas, a constituição química da membrana celular, das membranas de nossas células, junto com as proteínas. Nós temos também os carboidratos que exercem essa função estrutural aqui. Outro exemplo de função estrutural é a constituição do exoesqueleto dos artrópodes. Eu pus aqui para vocês até uma imagem de um artrópode aqui, ó, de um inseto, de um besouro. Essa carapaça dele aqui, ó, esse exoesqueleto dele é formado por um açúcar. Um açúcar é um polissacarídeo, a quitina, que tem a função estrutural. E a outra função, participam das moléculas, da constituição das moléculas do RNA e do DNA. Então, aqui, eu tenho aqui um DNA formado por vários nucleotídeos. Aqui nós temos aqui o grupo inorgânico, aqui o fosfato, as bases nitrogenadas, a pentose aqui, ó, há um açúcar aqui, ó. Por que pentose? Nós vamos ver mais à frente, mas só para adiantar. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, né? Então aqui nós temos o RNA aqui também com a pentose. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Nós já estudamos sobre esses ácidos nucleicos aqui, tanto o DNA quanto o RNA. DNA, nós vimos ele, nós falamos sobre ele, né? Na características hereditárias, no comando da síntese de proteína feita pelo RNA. RNA, função síntese de proteína, sintetizar proteína, produzir proteína para nossas células. Muito bem. Os carboidratos, eles são classificados, Eles são classificados em 3 grupos: mono, oligo e polissacarídeos, O primeiro grupo aqui é o grupo dos monossacarídeos. São aqueles açúcares simples, açúcares que são absorvidos pela nossa célula, Em sua composição química, eles possuem átomos de carbono que variam de 3 até 7 átomos de carbono. Todo monossacarídeo ele tem uma fórmula geral, que é essa aqui que eu coloquei aqui para vocês: CnH2ON, onde N aqui, ó, representa o número de átomos de carbono. Eu já falei para vocês que no monossacarídeos variam de 3 até 7. Então nós vamos ver aqui como que vai ficar essa fórmula geral, obedecendo essa regra aqui, ó, CnH2ON. Aqui está a tabela dos principais monossacarídeos. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho números de átomos de carbono: 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui é a fórmula geral. Então, se um átomo ele tem um monossacarídeo, se ele tem 3 carbonos na sua fórmula geral, então olha a fórmula dele: CnH6ON. Como que ele é chamado, Ari? Triose, Tri porque ele tem 3 átomos de carbono. Ose porque é um açúcar. Se ele tem 4 átomos de carbono, a fórmula química dele geral vai ser C4H8O4. Como é que ele vai ser chamado? 4 carbonos, tetrose. Tetrose porque são 4 carbonos. Ose porque é um açúcar. Se ele tem 5 átomos de carbono, olha a fórmula aqui, me ajuda aqui, vamos lá como vai ficar? C5H10O5, repetindo, C5H10O5. Como que ele é chamado? Pentose. Penta porque tem 5 carbonos na sua composição geral. Ose porque é um açúcar. Se ele tem 6 carbonos, olha a fórmula aqui, me ajuda aqui. Vamos lá? 6 carbonos, C6H12O6. Como que ele é chamado? Hexose. Se ele tem 7 carbonos na sua fórmula geral, ele vai ser C7H14O7. Ele é chamado de heptose.
Ô, gente, na biologia, né, os monossacarídeos que nos interessam são esses dois aqui, ó. As pentoses e as hexoses. Vamos relembrar, pentose, a fórmula química, a fórmula geral desse monossacarídeo. C5H10O5. Hexose, C6H12O6. Então, nós vamos falar, né, sobre esses dois monossacarídeos aqui, ó, pentose e hexose. Nós começamos pelas principais hexoses. Quando a gente fala em hexoses, nós vamos lembrar de primeira fonte de energia para a célula. Nós estamos falando de energia para as nossas células. Então, nós temos aqui como exemplo, aqui, ó, a glicose. A glicose é uma hexose. Olha a fórmula dela aqui, gente. Me ajudem aqui. C6H12O6. Hexose, 6 carbono, ose, porque são açúcares, né? Essa hexose aqui, a glicose, ela vai ser encontrada onde? No mel. Né? Outro exemplo de hexose, frutose, C6H12O6, a mesma fórmula aqui, ó, da glicose, a mesma fórmula geral. Aonde que ela é encontrada? Eu trouxe aqui até uma imagem bonita para vocês, né? Uma imagem saudável, né? Ela, a frutose, ela vai ser encontrada nas frutas, é o açúcar das frutas, né? E, por último aqui, de hexose, nós temos a galactose. A fórmula geral, a fórmula química mesma, C6H12O6, aonde é encontrado esse açúcar? No leite. Então, nós temos aqui, relembrando, né, as principais hexoses: glicose, frutose e galactose. Função, energia, função energética, primeira fonte de energia para a nossa célula, são monossacarídeos que são absorvidos diretamente pela nossa célula. Principais pentoses. Eu tenho aqui, né, dois tipos de pentose que nós já falamos delas lá atrás, vocês lembram? Qual que é a fórmula aqui química dessa pentose aqui, que é a ribose? C5H10O5. Ela está presente na composição do RNA, né? Nós temos aqui uma outra pentose, C5H10O4. Uai, Ari, o que aconteceu aqui? Aqui na ribose não eram 5 oxigênio e na desoxirribose são 4 oxigênio. O que aconteceu aqui? Olha, a ribose, ela segue a regra geral dos monossacarídeos, CnH2ON. Já a desoxirribose, que é o açúcar, é a pentose que faz parte da composição química do DNA, ela foge a essa regra. Ela perde, no momento da sua constituição, perde-se um átomo de oxigênio, ok? Então, relembrando aqui, nós temos aqui como exemplo duas pentoses, ribose e desoxirribose. São pentoses, são açúcares que fazem parte da constituição química do RNA, ribose, e do DNA, a desoxirribose. Fórmula, o que diferencia aqui, uma das diferenças? Tá? A fórmula geral da ribose, C5H10O5, segue, né, a fórmula geral dos monossacarídeos aqui. A desoxirribose, C5H10O4, foge da regra geral, né? Perdeu aqui um átomo de oxigênio. Muito bem. O segundo grupo de carboidratos que nós vamos falar é o grupo dos oligosacarídeos, né? Oligosacarídeos são açúcares formados pela união entre 2 até 10 monossacarídeos, né? Com a perda de uma molécula de água. Como eu disse para vocês, toda vez que a gente está unindo uma substância a outra, no caso aqui, nós estamos unindo um monossacarídeo com o outro, tá? O que vai acontecer? Para fazer essa união, nós precisamos de uma ligação. A ligação que ocorre entre esses monossacarídeos é chamada de ligação glicosídica, tá? Com a perda de uma molécula de água. Então, revendo aqui de novo, o que são oligosacarídeos? Oligosacarídeos são açúcares formados, tá, pela união entre 2 até 10 monossacarídeos com a perda de uma molécula de água. O oligosacarídeo mais importante para o nosso estudo aqui, que a gente vai falar muito sobre ele, são os disacarídeos.
ok? Então, vamos lá. Aqui eu tenho o esquema da formação de um disacarídeo, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, tá? A glicose, que nós já estudamos sobre ela aqui, é uma hexose, tá? É um monossacarídeo com outro monossacarídeo que é a frutose, tá? Também uma hexose. Tanto a glicose quanto a frutose, elas possuem a mesma fórmula química, C6H12O6, C6H12O6. Né? Quando eu junto glicose mais frutose, eu vou ter um disacarídeo também, tá? Que é fonte de energia para nossas células também, que é a sacarose. Olha a fórmula geral da sacarose aqui. C12H22O11. Uai, Ari, mas tem coisa errada aí. Vamos lá? 6 carbono da frutose, mais 6 carbono da... Desculpa aqui, ó. 6 carbono da glicose, mais 6 carbono da frutose, 12 carbonos, ok? Ok. 12 hidrogênio da glicose, mais 12 hidrogênio da frutose, por que tem aqui 22 hidrogênios? Não seriam 24, não? Tá, vamos ver mais um pouquinho aqui também. Outra coisa aqui, 6 oxigênio da glicose, mais 6 oxigênio da frutose, formou aqui a sacarose com 11 oxigênio. Uai, não seriam aqui 24 hidrogênios e 12 oxigênio? Não, gente. Por que não? Lembre aqui, para a formação desse disacarídeo aqui, não é monossacarídeo, mas monossacarídeo com a perda de uma molécula de água, a água que foi perdida. Qual que é a fórmula química da água, gente? Não é H2O? Então, perdeu 2 hidrogênios aqui, ó, 2 átomos de hidrogênio que foram perdidos, então ao invés de 24, 22. E um átomo de oxigênio, ao invés de ficar com 12 oxigênio, 11 oxigênio, ok? Tá legal isso aqui? Então, como que eu formo um disacarídeo? Glicose mais frutose é igual a sacarose. Glicose, monossacarídeo. Frutose, monossacarídeo. Sacarose, disacarídeo, tá? Aqui eu tenho uma esqueminha, tá? No qual eu mostro para vocês a união entre um monossacarídeo com o outro. Quando eu estou unindo um monossacarídeo, uma substância, com outra, que eu mostro aqui, para essa união eu preciso de uma ligação. Aqui, ó, a ligação glicosídica, com a perda da molécula de água. Ok, gente? Então, bora lá. Aqui nós temos, né, os principais disacarídeos que existem aí, né, nos mais falados aqui. Sacarose, que é glicose mais frutose, é o açúcar da cana-de-açúcar, é o açúcar encontrado também na beterraba. Lactose, glicose, sempre a glicose vai estar presente na formação dos disacarídeos, tá? Então, a lactose, um monossacarídeo, tá? Desculpa, a lactose, um disacarídeo, formado pela glicose mais galactose, tá? É o açúcar do leite. Outro tipo de disacarídeo, maltose, né? É formado, como eu disse para vocês, pela glicose mais glicose. É um açúcar, é um disacarídeo encontrado nos vegetais, por exemplo, nós vamos encontrar lá na batata, tá? Então, aqui novamente, a tabela com os principais disacarídeos, sacarose, lactose, maltose, fonte de energia para as nossas células. Agora nós vamos falar sobre o terceiro grupo dos açúcares, dos carboidratos, que são os polissacarídeos. Quando a gente fala poli, a gente lembra de muitos, de vários, né? Então, polissacarídeos são os açúcares mais complexos, são os açúcares maiores, são aqueles açúcares formados por vários carboidratos, vários açúcares aí, né? São insolúveis em água e sem sabor adocicado. Nós temos aqui, coloquei aqui para vocês, uma tabela no qual mostra pra gente os principais polissacarídeos, tá? Nós temos aqui o amido, é um polissacarídeo de reserva vegetal. O amido, então, é um polissacarídeo encontrado nos vegetais, nas raízes das plantas leguminosas, né? Nas raízes das plantas, como, por exemplo, mandioca,
batata doce, né? O cará, nós temos na batatinha, enfim. Então, amido é um polissacarídeo de reserva vegetal. Então, é um polissacarídeo, né, aqui encontrado nos vegetais. Segundo polissacarídeo de reserva, só que agora é de reserva animal, é o glicogênio, né? O glicogênio é um polissacarídeo de reserva animal encontrado no nosso fígado, né? No nosso fígado, nas células do fígado, tá? E encontrado também nas nossas células hepáticas, tá? Esse glicogênio aqui, gente, ele mais tarde, né? Como ele ele é de reserva, ele tem uma função de reserva animal, tá? Ele é convertido pelo hormônio glucagon, que nós já estudamos isso aí, ó. O hormônio glucagon é aquele hormônio produzido pelo nosso pâncreas, né? Um hormônio de natureza proteica. Então, ele vai ajudar na conversão, na quebra desse glicogênio aqui, ó, tá? Então, recapitulando: amido, polissacarídeo de reserva vegetal, encontrado nos vegetais. Glicogênio, polissacarídeo de reserva animal, encontrado no nosso fígado, encontrado nas nossas células musculares. Outro tipo de polissacarídeo, celulose, um polissacarídeo estrutural. A celulose é um polissacarídeo vegetal encontrado na constituição química, na parede celular dos vegetais. Cuidado, tá, gente? É parede celular, não é membrana celular, não, tá? Então, celulose é um polissacarídeo que tem a função estrutural presente na parede celular dos vegetais, ok? E a quitina, que é um polissacarídeo também estrutural, só que é de origem animal, tá? Eu mostrei para vocês lá no início, né, da nossa aula, a quitina aqui como uma função aqui estrutural, tá? Como função aqui estrutural, presente no exoesqueleto dos artrópodes, né? Lá eu mostrei um exemplo para vocês, inclusive, de um besouro, tá? Então, recapitulando aqui para a gente finalizar a nossa aula. Exemplos de polissacarídeo: amido, encontrado nos vegetais, reserva energética. Glicogênio, encontrado nos animais, reserva energética, encontrado no fígado, encontrado nas células musculares. Celulose, polissacarídeo também, só que é polissacarídeo estrutural, presente na parede celular dos vegetais. E a quitina, polissacarídeo estrutural também, só que está presente no exoesqueleto dos animais, como exemplo, os artrópodes. Gente, e assim, né, eu termino a minha aula. Espero ter ajudado vocês, né, nessa aula minha de hoje. Muito obrigada, né, por assistirem a minha aula. E deixe aqui os seus comentários. Beijo e até a próxima aula.